problema das paixões interpessoais. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 a seguir, que diz bem assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Podeis assentar, meus amados. O problema das paixões intrapessoais. Pastor, Paulo passa dos processos legais que nós aprendemos no último culto, agora para o relaxamento sexual, e das contendas interpessoais para as paixões intrapessoais. Na década de 1960, houve uma guinada vertiginosa no campo da pureza moral do mundo. Os Beatles de Liverpool tiveram uma grande influência nessa revolução. Talvez nenhum grupo humano teve influenciado mais o pensamento da juventude ocidental do que esses 4 cantores de Liverpool. A juventude estava revoltada e vivendo uma grande ressaca. Por quê, pastor? Os pais estavam partindo para o campo de trabalho querendo se enriquecer. Encantados com os bens e costumes, já não tinha mais tempo para os filhos. Os pais tentaram substituir a presença por presentes. Tentaram tapar as brechas da ausência com quinquilharias eletrônicas. Os pais cobriram os filhos de ricos presentes, mas não preencheram o vazio em seus corações. Onde é que o pastor quer chegar? Quero chegar nessa área aqui, ó. Essa geração, profundamente desencantada com a vida, mergulhou nas drogas, no sexo, no rock e se perdeu. Ainda estamos vivendo o drama da ressaca dessa sociedade decadente moralmente. Mas à luz de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 a 20, nós podemos aprender alguma coisa. E sabemos que isso não vem de agora, isso vem já desde a antiguidade. E em primeiro lugar, nós vemos 2 premissas que sustentavam a permissividade da igreja ou da cidade de Coríntios. Pastor, quais são as premissas?
Ali nós vemos que a primeira premissa deles era 1 Coríntios, que fala ali: todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas é lícito para nós. Por quê, pastor? Porque nós temos o livre-arbítrio, podemos todas as coisas, tudo nós podemos. E eu acho interessante que na cidade de Corinto defendia-se uma liberdade total e irrestrita e incondicional. O que estava acontecendo? Eles estavam transformando a liberdade em libertinagem. Vendo ainda nessa passagem, Paulo então coloca uma adversativa. Ele usa um mas ou um porém. Isso porque para a sociedade, para a igreja de Corinto, todas as coisas eram lícitas, tudo podia. Até a sacerdotisa do templo se prostituía. Aquela igreja não tinha limites. Estou falando da igreja de Corinto. Nós já vamos aplicar nos dias de hoje. Ele chegava a aplaudir o pecado de incesto, a jactância dessa posição permissiva. Nós já aprendemos isso em algumas terça-feiras atrás. E a lei que regia a vida deles era proibir. É proibido proibir. Essa era a lei deles. É proibido proibir. Eles consideravam todas as coisas indistintamente como lícitas. Tudo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Tudo podia. Tudo podia. O escritor alerta para o fato de que, embora o crente não esteja cercado por uma multidão de restrições, mas há o perigo de que, ao reclamar da sua liberdade cristã, o homem pode colocar-se na escravidão das coisas que pratica. E a segunda coisa, a segunda premissa da igreja de Corinto, ou do povo lá da cidade de Corinto, era essa: o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. Eles pensavam assim. Eles achavam que o ser humano, assim como necessitava de se alimentar, assim como você podia comer toda hora, porque tinha que comer, era obrigado a comer, assim eles tratavam o sexo também. Entendeu? Mas olha só, pastor, a máxima da igreja de Corinto para incentivar a imoralidade da igreja era o alimento, capítulo 6, versículo 13. O alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. Eles tinham essa lógica. Mas Paulo ensinava que os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto esses como aquele. O estômago e o corpo vão ser destruídos. Agora, porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Onde é que nós queremos chegar? Olha só, pastor, os coríntios pensavam que assim como o apetite natural e o corpo precisava de alimento, também o sexo era um desejo natural e precisava ser satisfeito. Então toda hora que o camarada sentia vontade de se satisfazer, ele podia pegar qualquer pessoa na rua e pegar e fazer, não tem problema. Não tinha nada de errado nisso, porque eles achavam que essa atitude era natural. Assim como o corpo necessitava de comida, assim o corpo necessitava de sexo também, era natural. Por isso que havia uma libertinagem naquela cidade. Isso estava infiltrando dentro da igreja. Aí você entende que o apóstolo Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Entendeu? Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando isso, eu vejo algo interessante. Eles entendiam que assim como o alimento é preparado para o estômago, o corpo era preparado para o sexo. Essa era a linha de pensamento dos corintianos lá da cidade de Corinto. Dessa maneira eles não deveriam ter quaisquer restrição. Paulo então confronta o estômago, e o estômago é para o alimento. Paulo mostra-lhe que eles estavam errados.
Ele diz: o alimento é para o estômago e o estômago é para o alimento, porém o corpo não é para o sexo. Há uma grande diferença. O corpo é para o Senhor e o Senhor era para o corpo. Paulo ensinava a igreja de Coríntios assim: olha só, não há entre o corpo e os desejos sensuais conexão como a que há entre o estômago e o alimento. Em vez disso, a conexão é entre o corpo e o Senhor. Essa conexão não há entre o alimento e o estômago. Não há uma ligação entre uma laranja e o meu estômago. Agora há uma conexão entre o teu corpo e o Senhor. Entendeu? O alimento não tem sintonia com o teu estômago. Tanto é que você pode passar na frente de um prato de comida, não há nenhuma comunicação. Agora o teu corpo há uma grande comunicação com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor habita no teu corpo. Porque o teu corpo foi feito para ser a habitação do Senhor. E os coríntios entendiam de uma forma errada. Agora, pastor, Paulo ensina que o sexo é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição. Nós estamos aprendendo isso na teologia. Ele é uma bênção dentro do casamento, mas um sério problema fora do casamento. E o escritor, ele afirma que o sexo fora do casamento é como um assalto a um banco. O ladrão, ele fica com alguma coisa que não lhe pertence, pelo qual terá que pagar um dia. E ainda diz: o sexo dentro do casamento pode ser como depositar o dinheiro num banco e saber que há garantias, seguranças e dividendo que pertence a ti, lá naquele banco. Pastor, em segundo lugar, nós vemos as premissas verdadeiras que desafiam a santidade do sexo. Olha só, há duas grandes verdades aqui a serem destacadas. A primeira delas é o compromisso da Trindade com o nosso corpo. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Entendeu? A filosofia grega não dava nenhum valor ao corpo. Olha só, o corpo era apenas a prisão da alma para eles. Por isso os gregos pensavam que tudo aquilo que você faz com o corpo não conta. Paulo, porém, rechaça a filosofia grega e diz que Deus criou o corpo. O corpo é tão importante para Deus que Ele vai ressuscitá-lo naquele dia. Se o corpo não fosse importante, para que Deus ia precisar ressuscitar o corpo? Para que Deus iria falar na sua palavra que o mar, a terra, o ar, o que tiver, vai ter que devolver os seus corpos? Para que fazer essa volta toda? Era só pegar a alma e levar para o céu. Não, o corpo tem algum valor para Deus. Por que, pastor? Deus quer glorificar o corpo, assim como Deus glorificou o corpo de Jesus quando ressuscitou. Ainda, nós vemos o corpo é tão importante para Deus, que Ele vai ressuscitar, e esse corpo tem uma origem maravilhosa. Qual foi a origem, pastor? Deus o criou e terá um fim glorioso também. A Bíblia diz: quem ser fiel até a morte, herdará a coroa da vida. Por isso que a palavra de Deus diz bem assim para Marivone: eu sou o princípio. Ele foi o princípio da tua vida, foi Ele que te formou, Ele te fez. E a palavra de Deus diz: eu também sou o fim. E o princípio e o fim nas mãos de Deus é glorioso. Entendeu? Nós só se preocupamos com o início, nunca se preocupamos com o fim. Precisamos se preocupar com o fim, porque se nós não estivermos no Senhor no fim, não vai ser glorioso. A palavra de Deus ainda fala, por conseguinte, o corpo não pode ser usado para a impureza, ele deve ser usado para a glória de Deus. Ainda, Deus Pai criou o corpo e vai ressuscitá-lo. Jesus Cristo comprou o corpo e redimiu. Deus Pai criou o corpo
e Jesus Cristo o comprou. E esse corpo agora não pertence mais a você, agora pertence a Cristo. Traduzindo, você não pode fazer o que você quer com esse corpo. Entendeu? Você não pode fazer o que você bem entende com o teu corpo. Porque o teu corpo não pertence mais para você, o teu corpo pertence para Cristo. Não é mais propriedade sua, é propriedade de Cristo. Ele comprou e pagou com alto preço na cruz do Calvário. E se Ele comprou, é dele. E quando nós acabamos mexendo em algo que pertence a Ele, nós prestaremos conta. Pastor, quando a palavra de Deus fala, Paulo conclui dizendo que o Espírito Santo habita nesse corpo. Está lá no capítulo 6, versículo 19. O nosso corpo é templo vivo do Espírito Santo. E o Espírito, quando Paulo usa a figura do templo, ele emprega a palavra naos, que é santo dos santos, o lugar santíssimo, onde a glória de Deus se manifesta. Pastor, que lugar do templo é o nosso corpo? O santo dos santos. Lá onde é que está a arca, sabe? Lá onde é que só o sumo sacerdote tinha acesso. Lá onde é que era fechado com uma cortina. Pois é, aquele lugar Deus considerou o nosso corpo. Vós sois o santo dos santos, vós sois a habitação de Deus. Deus não habitava no átrio, Deus não habitava no lugar santo, Deus não habitava lá fora, Deus habitava no santo dos santos. E não era qualquer pessoa que podia entrar lá dentro, era só o sumo sacerdote, com as vestes bem puras. Não era qualquer fogo estranho que entrava lá dentro. Nadab e Abiú foi morto na porta do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. A glória do Senhor, ela habita em nós. Espera aí, que tipo de templo nós estamos sendo? Para a glória descer, o templo tem que estar puro. Não pode ter impureza. Em síntese, Paulo nos ensina que Deus criou o nosso corpo e vai ressuscitá-lo. E a segunda grande verdade que Paulo destaca é o elevado propósito divino para o nosso corpo. E o escritor menciona 5 fatos preciosos sobre o nosso corpo. Primeiro é esse, ó. Quer ver? Propósito do corpo no Senhor. Qual é o propósito do nosso corpo? Por que Deus criou o nosso corpo? Por que Deus não deixou que nem os anjos, só espírito habitando aqui na face da terra? Por que Deus criou o corpo? Por que Deus se fez por trabalho de se encrocar, talvez, pegar a mão nessa terra, fazer um boneco todo cheio de beleza, todo cheio de cabelos cacheados, cabelos lisos, olhos azuis, olhos verdes, moreno, claro, loiro, meu Deus, alto, baixo, sei lá como é que Deus fez. Mas Deus fez você. E muitas das vezes você se olha no espelho, como eu queria ser que nem fulano, ai como eu queria ser que nem ciclano. Você não se ama, você não se gosta. Por isso que você não consegue amar o próximo como a ti mesmo, porque nem a você não se ama. Imagina como é que não deve ser o amor ao próximo. Entendeu? Quando você se olha no espelho, nossa, coisa linda, meu Deus, sou lindo, sou a imagem e semelhança de Deus. Deus deve ter perdido muito tempo para fazer eu. Entendeu? Você tem que se valorizar. Você não pode se idolatrar, porque a Bíblia diz, amantes de si mesmo não entraram lá. Agora você tem que valorizar quem você é. Entendeu? Você tem que gostar de você como Deus te fez. Pastor, como eu queria ser loiro, eu queria ser amarelo, eu queria ser preto. Deus fez você assim. Pastor, mas eu ando passando por bullying. Isso é coisa do diabo. Tu sabe que o diabo não gosta de nada que Deus faz. Deus não gosta do casamento, o diabo não gosta do casamento, o diabo não gosta de uma pessoa que foi feita por Deus, o diabo não gosta de uma família abençoada, o diabo não gosta de nada, ele quer tentar destruir tudo. Você acha que ele vai dizer que isso é bonito?
Se Ele sabe que você é para ser imagem e semelhança de Deus, tu acha que Ele vai dizer que você está bonito? Não, toda vez Ele vai botar no teu pensamento: você está feia, você está feio, você está gordo, você está magro. Nossa, quanta ruga, meu Deus do céu. Você tem que mudar, tem que fazer aqui, tem que acrescentar aqui, tem que cortar aqui, tem que furar aqui, tem que fazer, escreva aqui, papá. O diabo fala isso. Entendeu? Deus não fala isso. Deus fala bem assim para ti: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Já pensou, você ouviu uma voz dessa numa hora mais difícil da tua vida? Deus fala bem assim: ei filho, a minha graça te basta, só. Quando o apóstolo Paulo fala, eu vejo algo interessante, o propósito do corpo no Senhor. Paulo afirma, aonde que Paulo afirma? Lá no capítulo 6, versículo 13: o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Pronto, está aí o destaque. Por que você foi criado? Você foi criado para o Senhor. O propósito de Deus ter lhe dado um corpo é para que você possa viver para Jesus, servir a Jesus por intermédio do seu corpo. E pronto. É para servir a Jesus por intermédio do seu corpo. A segunda coisa que Paulo ressalta aqui é a ressurreição do corpo no Senhor. Capítulo 6, versículo 14. Para os coríntios, Deus não dava nenhuma importância ao corpo. Entendeu? O corpo era apenas uma prisão da alma para os coríntios lá. No entanto, Deus valoriza o corpo. Deus criou o corpo e o ressuscitará. O teu corpo pode ter morrido lá estraçalhado, pode ter sido assassinado, pode ter sido passado por qualquer coisa. Eu não sei qual foi o tipo de morte que as pessoas morreram. Existem vários tipos de morte, mas um dia eles irão ressuscitar. E os judeus levam tão a sério essa palavra de vão ressuscitar no último dia, que estão lá a briga de judeu com muçulmano diante da cidade de Jerusalém. Tem 2 cemitérios lá, dos judeus e dos muçulmanos, porque eles querem ser os primeiros a ser ressuscitados, porque eles sabem que o grande rei de Israel vai entrar por aquela porta ali, a porta formosa, aquela que está bloqueada. Entendeu? E a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Eles estão lá. Eles querem ser enterrados na porta, na frente da porta de Jerusalém, porque eles acham que eles vão ressuscitar primeiro. Como coisa que Deus vai ressuscitar primeiro eles do que outros de outro país. Não. O arrebatamento vai ser junto. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados todos juntos. Então é num piscar de olho. E papo. Ressuscitou, se foi. Quem vai estar aqui? Quem vai ver? Só túmulos vazios. Aí alguém vai visitar o cemitério de um crente. Nossa, houve trabalho de macumba aqui. Tampa está solta. Rapaz, olha aqui também. Nossa, essa madrugada ou hoje, os macumbeiros fizeram um arrastão. Onde é que enfiaram todos esses corpos? Cadê os caras? Mas peraí, como o povo sempre faz estatística, sempre tem. Isso aqui era crente, esse também era crente, aquela também era crente. Crente, opa, peraí, só deu na estatística do jornal, só túmulos de crente foi arrombado. Tem alguma coisa errada. Daqui a pouco aparecem outros desviados aí dizendo: pai e a mãe desapareceu. Pai e a mãe desapareceu. Talvez por 2 dias tudo bem, porque hoje você liga, eles não atendem o telefone, talvez, né? Vice-versa, filho também não atende o telefone. Então, mas no 3º, 4º dia, meu Deus, mas não está atendendo, eu vou lá na casa deles. E aí, mãe, porta aberta, carteira, chave do carro, celular, TV funcionando. Algumas casas vai pegar fogo, porque vai ficar panela no fogo também. Aí vai dar cheiro de carne queimada. Algumas churrasqueiras vão funcionar sozinho. Entendeu?
né? Com certeza alguém vai notar, porque o cachorro do vizinho não vai parar de latir, até que alguém vai lá e veja o que está acontecendo. Sumiu o churrasqueiro aqui, a família toda. Só para nós entendermos como é que vai acontecer naquele dia. Vai ser tão lindo. No corpo glorificado. Sabe o que é estar no corpo glorificado? É você não ter mais sintomas aqui dessa terra. É você não ter mais aquela canseira, aquela fadiga, aquela pressão, aquela opressão. É você não ter mais aquelas setas do inimigo contra você. É você agora estar que nem os anjos do céu, que nem Deus. Você agora não está mais com a tua mente contaminada, mas a tua mente está 100% pura. Só coisas do céu. Você já vai entender, você já vai ver tudo, já vai compreender tudo, você já vai poder chegar diante do Mestre. Oh, meu Jesus! Você vai poder contemplar Deus. Aquele dia vai ser assim. Por isso que nós seremos restaurados, ressuscitaremos. Pastor, a interação do corpo no Senhor, também nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando, lá no capítulo 6, versículo 15 a 17, a interação do Senhor através do nosso corpo. O nosso corpo é membro de Cristo. Você não pode unir um membro de Cristo com uma meretriz. Sabe por que o apóstolo Paulo estava falando isso? Porque irmãos da igreja que tinham relacionamentos na igreja, que talvez não tinham relacionamento, mas iam lá ter relacionamento com meretrizes lá fora, com as próprias prostitutas lá, dos cultos sacerdotais lá da Afrodite, as prostituição da cidade de Corinto. E o apóstolo Paulo fala que o corpo de vocês pertence para Cristo, e não pode se unir a uma meretriz. Só o pensar nisso é uma blasfêmia, pastor. A Bíblia diz que só em pensar já se torna uma blasfêmia. Entendeu? Se o teu corpo é membro de Cristo, e se você se entrega à impureza e à prostituição, você está juntando Cristo à prostituição. Não existe isso. Nós vemos que no versículo que diz que consenso tem o templo de Deus com... Que consenso tem o ímpio com o santo? Entendeu? Nós vimos um versículo e a Bíblia fala: isso é uma blasfêmia. Os nossos corpos são membros de Cristo e não podemos unir o nosso corpo com a impureza. E os que se unem ao Senhor se tornam um só espírito com Ele. Pastor, como é que eu estou unido com o Senhor e vou lá me contamino com a meretriz? Se eu estou contaminando o templo com a meretriz, automaticamente a presença do Senhor sai do templo. O templo está profanado, tem impureza no templo. Pastor, o que o apóstolo Paulo fala ainda do nosso corpo? O nosso corpo é a habitação do corpo pelo Senhor. Capítulo 6, versículo 19, o que diz lá? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só, o nosso corpo, ou o seu corpo, é santuário do Espírito. Tudo aquilo que não é digno do santuário de Deus não é digno do seu corpo. Entendeu? Então não peque, não acrescente e não altere. Nada que seja inconveniente no templo de Deus é decente no seu corpo. Pastor, e hoje nós vemos cada cristão, estou falando dos cristãos, não vamos falar lá de fora. Hoje é culto de ensino, hoje é culto para os crentes. Nós observamos cada cristão. Agora nós vamos falar de conduta, não vamos falar de área espiritual, vamos falar de área carnal. Comportamentos, vestimentas, o falar, o agir, o caminhar. Entendeu? Se nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós, os nossos movimentos, pensamentos, falar, cantar, é tudo monitorado pelo Espírito Santo. Ele está aqui dentro, é Ele que nos conduz. Nós não andamos no corpo.
Agora eu vejo tanto crente, tanto cristão, entendeu? Dizendo que Deus só quer o coração. Não, Deus só quer o coração. Aí serve a Deus de qualquer maneira, né? Ou muitas das vezes serve a Deus só na hora que vai para a igreja, na hora que vai trabalhar, na hora que vai passear no shopping, na hora que vai para o Brasil. Porque muitas pessoas que vão para o Brasil se transformam, não sabendo que é tempo do Espírito Santo em qualquer lugar. Pastor, onde você estiver, o Espírito Santo deveria estar contigo no teu templo. O povo de Israel, aonde ia, a arca ia atrás? Não, aonde a arca ia, o povo de Israel tinha que ir atrás, porque a arca não ia para qualquer lugar. Assim como Deus, Ele habita em todos os lugares, mas Ele não vai em qualquer lugar. Deus, Ele está em todos os lugares, mas Ele não habita em qualquer lugar. Tem lugar que Deus não habita, mas Ele está, mas Ele não habita. Agora, quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo ou do Senhor, devemos eliminar do nosso corpo toda forma de conduta que não seja apropriada para templo de Deus. E o que eu vou saber o que é apropriado e o que não é apropriado, pastor? Aí eu sempre vou para aquele versículo, Salmo 1. Não andamos segundo o conselho dos ímpios. Muitas coisas que a gente faz é conselho dos ímpios. Melhor aqui, ajeita ali, tá, coisa dos ímpios. Se lembra daquele versículo, homens amantes de si mesmo? Vem lá de fora, vem lá da cultura, lá de Coríntios, lá da Grécia, aonde os homens eram tão amantes que eles chegavam a trocar os seus usos normais e naturais. Gostavam tantos de si que começavam a se endeusar. O próprio Deus lá, o Deus Apolo, era um Deus que pregava lá a cultura da homossexualidade. E Afrodite pregava a prostituição. E tudo podia. E os irmãos da igreja de Corinto estavam pegando as coisas lá de fora e botando para dentro da igreja. E tinha irmãos dentro da igreja achando legal isso. E Paulo fala isso, não é boa essa jactância. Paulo dizia bem assim, ó, tem gente aí dentro que deveria estar constrangido com o pecado e está gostando do pecado, está fazendo propaganda do pecado. Agora, quando eu vejo o apóstolo Paulo falando, eu vejo que o nosso corpo, ele ainda diz que a redenção do corpo pelo Senhor. A redenção é o que, pastor? Capítulo 6, versículo 20, o que diz lá? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você é de Deus por duas razões. Primeiro, porque Deus criou você, entendeu? E você é de Deus porque Deus comprou de volta você para Ele. Deus criou você, o diabo foi lá e te tentou e você pecou. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. E aí Deus não te deixou ser condenado. Deus não te deixou morrer. Deus foi lá, abriu mão do seu único filho e diz, vai lá e resgata de novo o que era meu. Deus foi lá, abriu mão de algo dele, para manter a palavra dele, porque ele vela pela palavra. Ele disse bem assim, ó, toda alma que pecar, essa morrerá. Adão e Eva pecaram, e por isso que todos nós nascemos em pecado, e a Bíblia diz que todos somos destituídos da glória de Deus, mas Jesus foi e morreu na cruz do Calvário para pagar essa sentença, e hoje nós somos livres. A condenação caiu em cima de Cristo. Agora nós só precisamos aceitar a Jesus, crer que Ele nos salvou. Entendeu? Então nós fomos redimidos, nós fomos libertos por Cristo. O nosso corpo não é mais um corpo escravo, somos livres, Deus nos libertou. Agora nós só voltamos para a velha vida se nós querer. Nós era liberto, nós era escravo antigamente.
escravo do corpo. O corpo era escravo do vício, o corpo era escravo da cachaça, o corpo era escravo da prostituição, o corpo fazia isso, fazia aquilo e achava que estava fazendo bem. Aí Jesus veio, se encontrou com nós e disse assim: deixa eu liderar o teu corpo. Aí você colocou o teu corpo nas mãos de Jesus. Agora o teu corpo adora a Deus, canta. Agora o teu corpo prega. Agora o teu corpo salva almas. Agora o teu corpo é uma ambulância de salva-vida, porque aonde tiver o ferido, o teu corpo vai lá e ajuda, porque o teu corpo é a habitação de Deus. Aonde tu pôs a planta do teu pé, ali está a presença de Deus em pessoa. O teu corpo tem autoridade, o teu corpo tem identidade, o teu corpo tem a semelhança de Deus, o teu corpo tem a glória de Deus. Agora Deus habita no teu corpo. Essa é a diferença de ser resgatado. O povo do Egito foi resgatado lá, o povo de Israel foi resgatado lá do Egito, e nós não vimos a presença de Deus baixar lá no terreno do Egito. Nós só vimos a presença de Deus baixar quando o povo saiu do Egito. O povo saiu do Egito, aí nós vimos a presença de Deus. Ou a presença de Deus só baixou quando houve obediência. Primeiro Deus deu a lei, o povo começou a obedecer a lei, aí veio a presença de Deus em cima do tabernáculo. Pastor, quando eu vejo isso, eu vejo em terceiro lugar os dois imperativos de Deus em relação ao nosso corpo. Primeiro imperativo, nós vemos aqui, Paulo agora dá dois conselhos para a igreja: o negativo e o positivo. Nós vemos o negativo, pastor. Qual é o negativo? O negativo é esse, fugir da impureza. Fugir da impureza. Capítulo 6, versículo 18. O que diz lá? Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Engraçado que contra esse pecado Deus manda fugir, diácono irmão Gelson. Entendeu? O verbo está no presente contínuo, e é um ato contínuo, tá? Precisamos fugir sempre, não só uma vez. Toda vez que aparece impureza na tua vida para te tentar, você tem que fugir. É tão interessante que é para nós fazer isso como um hábito, fugir. Em relação às tentações sexuais, a Bíblia nunca nos manda resistir, mas fugir. Por que será? Porque a palavra de Deus diz que a carne, malenice, é fraca. A carne é fraca, e a tendência da carne por mais que você se acha forte, a tendência é cair. E eu acho interessante, entendeu? O ser forte aqui é fugir. É um ledo engano pensar que você conhece seus limites e sabe até onde pode ir, quando se deve parar. Tem muita gente que fala assim: eu consigo me controlar. Não é bem assim não. Aqui tem uns que dizem: aqui tem corpo fechado. Vai ver, mas a mesma Bíblia que nos manda resistir o diabo, nos manda fugir da impureza. E quando há o enfrentamento das tentações sexuais, ordem de Deus é fugir. Dar o fora, dar no pé e correr. Quanto às tentações sexuais e tudo que encaixa na prostituição, tudo envolveu prostituição. Se tem alguma coisa insinuando, tem malícia, fuja. Tem alguma coisa que está, pastor, mas é só uma conversa, mas já está entrando para o lado da malícia, fuja. Pula fora, porque é perigoso. E o conselho de Paulo é: não queira ser forte, reconheça a sua fragilidade e vá embora. Não brigue com essa situação, fuja. A única atitude segura em relação ao sexo é fugir. Nós temos exemplos na Bíblia, entendeu? Não fique flertando com o pecado, não fique paquerando a tentação. Aquele que zomba do pecado é louco. E tem gente que fica só, né? Aqueles que andam de óculos escuros principalmente, né? O olho está aqui. Cuidado. Até nisso o diabo trabalha.
Nós temos que ser santo até nisso. É interessante, né? Aí a gente pensa que é forte. E a Bíblia diz: fuja. Fuja. Nós vamos entender essa passagem um pouquinho mais à frente. O interessante é que o verbo usado por Paulo para fugir está no presente contínuo. É um ato contínuo. Fuja hoje, fuja amanhã, fuja mês que vem, fuja ano que vem. Faça uma fuga, mas não deixe a tentação te tocar. Sabe por quê? Olha aqui, pastor. O exemplo, José do Egito. A mulher falava para ele todo dia: deita-te comigo. Deita-te comigo. Todo dia José aparecia para trabalhar naquela casa. E a mulher: deita-te comigo. Deita-te comigo. No outro dia: deita-te comigo. Noutra semana: deita-te comigo. No outro mês: deita-te comigo. E José não prestou atenção. Talvez se ele tivesse uma carta, 1 Coríntios, para ele estudar como nós temos hoje, talvez ele já teria pensado assim: eu tenho que fugir dessa casa. Mas o apóstolo Paulo nem tinha nascido ainda. O apóstolo Paulo não tinha escrito essa carta ainda. Graças a Deus que hoje nós temos o apóstolo Paulo para nos orientar. O interessante é que José não fugiu, não compartilhou, mas José não fugiu. E aí ela teve a oportunidade de fazer o quê? Tocar na capa dele. E ele sofreu. Por isso que a Bíblia nos manda fugir, irmã Clédis, para que Satanás não toque na nossa capa. Quando fala capa é ministério. Quando fala capa é algo que Deus colocou na nossa responsabilidade. Quando fala capa é moral. Quando fala capa é caráter. Quando fala capa é algo que é reconhecido pela sociedade. Quando fala capa fala de santidade. E aí, pastor, nós ficamos brincando com o perigo, até que o perigo vem e toca na nossa capa. E aí, pastor, a mente está santa, mas a capa já está condenada. E nós vemos que José sofreu. Por quê? Porque não teve oportunidade de fugir. E quando fugiu, teve que deixar um álibi para ela. E esse álibi foi um prato cheio. Foi um prato cheio para botar José inocente na cadeia. Mas ele poderia ter fugido. Pastor, mas ia perder o emprego. Era um escravo fugitivo, sim. Mas não ia perder a capa. Eu acho interessante que essa capa de José, se nós for fazer uma analogia, desde o começo ele não vigiava. Ele começou a sofrer por causa dessa capa. O próprio pai o destacou e os irmãos botaram o óleo em cima dele por causa da capa. Tá bom, tudo certo. Foi o pai que exaltou ele na casa. Mas ele tinha sonhos. E os sonhos dele eram sonhos de Deus. E aí ele foi compartilhar com pessoas que não eram de Deus. Entendeu? Quando você tem algo de Deus, não compartilha com quem não é de Deus. Principalmente quando é sonhos. Porque quem não é de Deus não tem fé para entender os teus sonhos. Os sonhos que Deus coloca na tua vida são grandes. O mundo lá fora não entende de coisa grande. O mundo lá fora só entende de migalha, só entende de terra, só entende de sujeira, impureza. Você entende do céu. E José foi revelar o sonho deles para quem? Para os incrédulos dos irmãos deles. O que aconteceu? Eita, lá veio o sonhador. O que nós vamos fazer com o sonhador? Vamos matar. Vamos jogar na cova o sonhador. Sonhador aqui não, imagina. E a primeira coisa que eles fizeram foi arrancar a capa que o pai colocou. Satanás, a primeira coisa que ele quer fazer é arrancar o que Deus colocou na tua vida. Deus não tira nada de você, Satanás que tira. Deus só sabe dar. A palavra de Deus vem assim, ó: minha graça te basta. A graça é dom de Deus. Dom é algo dado. O que se dá não se pega de volta. Quando eu vejo agora o José fugiu da sedução da sua patroa, dizendo sempre a mesma coisa: não, 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 não. Não adianta você dizer não, você tem que fugir.
Não adianta você dizer não. Entendeu? Você tem que fugir. Pastor, mas eu estou sendo tentado. Fuja. Pastor, mas estou me perseguindo. Fuja. Pastor, alguém está falando. Fuja. Pastor, peça ajuda e fuja. Vaza. Porque senão, meu amigo, o tombo é grande. E às vezes você cai, não querendo cair, mas alguém te derruba. Alguém mancha a tua moral, alguém mancha o teu caráter. Por quê? Porque você não fugiu. Ainda dizendo, agora esse é o conselho negativo do apóstolo Paulo: fuja da idolatria, fuja da prostituição e faça isso como um hábito. Agora, qual foi o conselho positivo do apóstolo Paulo? É assim, capítulo 6, versículo 20: agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fuja da prostituição e glorifique a Deus no vosso corpo. O Espírito Santo nos foi dado como propósito de glorificarmos a Cristo. O que diz lá? Abre lá João capítulo 16, versículo 14. E outro já abre Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. O que diz ali? O Espírito Santo usa o nosso corpo para glorificarmos a Jesus. O que diz lá em João capítulo 16, versículo 14? E Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Porque Ele me glorificará. Está falando do corpo, está glorificando alguém. E depois, porque há de receber do que é meu. O que nós recebemos que é de lá? O Espírito Santo de Deus. E vou-lo há de anunciar. Nós só podemos anunciar aquilo que nós recebemos. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos tenho dito. Ele recebeu algo de Deus e passava para a igreja. Entendeu? É interessante quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos os porquês, os contextos da palavra de Deus. O que diz Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21? Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Sabe qual é a diferença do cristão, diácono irmão Gelson? É que o cristão, vivendo ou morrendo, ele está glorificando a Deus. Nós estamos aprendendo lá em Biluíla o estudo do livro de Atos. É tão interessante que lá nós estamos aprendendo sobre a perseguição e os ataques da igreja, na igreja e fora da igreja. É tão interessante que o cristão, o mundo lá fora, ele persegue o cristão achando que o cristão vai parar. O cristão não para, ele se fortalece. Aí ele tenta matar o cristão não para. A morte do cristão, o sangue do cristão é semente na terra. Quando morre o cristão, nasce 10. O apóstolo Paulo fala aqui, ó, olha aqui, ó: será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. E olha que o apóstolo Paulo passava por algumas coisas, passou por prisão, naufrágio, passou por picada de cobra, passou por não sei quantos açoites. O apóstolo Paulo passou por prisão, o apóstolo Paulo passou por desprezo, passou frio, passou fome, pastor. O apóstolo Paulo passou isso, mas em todas essas coisas Jesus era glorificado na vida dele. Jesus era engrandecido na vida dele. Pastor, olha só, glorificamos a Deus no nosso corpo quando o usamos em santidade e pureza. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando entregamos nossos membros como instrumento de justiça e não como servos do pecado. O que diz em Romanos 6, 12 a 14? Nós já estudamos essa passagem. O que diz lá? Romanos 6, 12 a 14. Portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem
vossos membros a Deus, como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Pastor, quando o pecado está reinando, o Espírito Santo não está reinando. Quando o Espírito Santo está reinando, não tem pecado dentro do corpo. Então, pastor, para lhe obedecerdes às suas concupiscências, nem tampouco apresentei vossos membros. Está falando de membros do corpo agora: braço, perna, cabeça, órgãos genitais, tudo que tiver no corpo, apresenteis. Não apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Entendeu? Há uma grande diferença aqui quando nós vimos isso. Mas a Bíblia diz: mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A tua boca só pode adorar a Deus. Entendeu? Aí você fala bem assim: pastor, como é que eu posso apresentar a minha boca para Deus, minha garganta para Deus, minhas cordas vocais para Deus? Você faz bem assim, ó: oh aleluia, oh aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Oh aleluia, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aí você olha por quê? Você olha porque que os judeus estão lá no muro da lamentação, fazendo aquelas orações bem assim, ó. Por que eles estão assim, ó? Porque é cumprimento da palavra. Eles estão usando o corpo também para adorar a Deus, para se comunicar com Deus, né? Como é que você está usando o teu corpo para se comunicar com Deus? Que tipo de comunicação você está tendo com o teu corpo? Muitas das vezes a tua voz sai adorando a Deus, mas o teu corpo não está em adoração a Deus. Muitas das vezes a tua palavra sai da boca, mas não está vindo direto do coração. Muitas vezes a tua adoração não está subindo nem do teto. Por quê? Porque é um corpo que está em impureza, está sendo usado pelo pecado. Mas a Bíblia diz que o nosso corpo, quem tem que reinar é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! É o Espírito Santo de Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo mais da lei, mas agora estás debaixo da graça. Glória a Deus. Não estás mais debaixo da lei. Antes a lei te condenava e a lei queria a tua morte. Agora você está em paz com a lei. Agora você está de acordo com a lei. Agora a Bíblia diz em Romanos 8:1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora é novidade de vida. Irmã Zélia se prepara para adorar o nome do Senhor. Vossos corpos são para adorar o nome do Senhor. O vosso corpo, a vossa voz, os vossos olhos, vossos ouvidos, a vossa mente, vossas pernas, vossos braços, tudo que tem fôlego, todo o corpo, todos os teus membros tem que ser para a adoração ao nome do Senhor. Então, pastor, eu não posso pegar o pecado lá de fora e contaminar o meu corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Se coloca de pé, você que é templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo sente a presença do Senhor. O templo do Espírito Santo é a habitação de Deus.
o templo do Espírito Santo, o Senhor entra, o Senhor faz morada, o Senhor faz a casa, o Senhor equipa, o Senhor alimenta, o Senhor fortalece, o Senhor dá direção, o Senhor fortalece, dá água, nutre, porque é Ele que manda nesta casa, é Ele que manda nessa casa. O pecado não reina lá dentro, a impureza não reina lá dentro, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está com o seu trono bem dentro da sua vida. E manda na bagaço e anda. Aleluia. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava.